Fala meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Então, porcaria, ô Vitão. Toma cuidado, hein, Vitão. O mundo dá volta, hein. Amanhã você pode vir jogar aí na porcaria aí. Amanhã você vem jogar contra o Corinthians de novo na porcaria. Agora, deixa eu falar um negócio pro Vitão e pra esse chororô todo que tá acontecendo, que pra mim é ridículo, tá? Pra mim chega a ser ridículo. Lá se vão 20 anos, Marco Belo, Everton, mano, que o Inter, na minha opinião, foi muito prejudicado em 2005. Aquele pênalti foi pra mim escandaloso do Fábio Costa no Tinga, entendeu? O Márcio Rezende de Freitas não deu, expulsou o Tinga. Foi um absurdo gigantesco. Mas o Inter vem nesses 20 anos pra cá com um vitimismo, um chororô, aquela história de põe no DVD. Gente, Corinthians teve 2 gols anulados ontem, tá? Teve 2 gols anulados. O Inter virou o jogo, estava jogando melhor, tá? Aquela altura lá, o Inter merecia ganhar. Estão reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Pra mim, tinha que ser expulso. E, gente, que chororô é esse, cara? Sem o menor cabimento. É um complexo de vitimismo. O Inter, que tem um bom time, fazendo isso, ele se apequena. E o Inter cria uma rivalidade com o Corinthians, que é, né, o Marco, é unilateral, velho. É de lá pra cá, só. Não tem rivalidade do Corinthians com o Inter. O Inter tá criando uma história, mas é um chororô, velho. Eles tinham que se preocupar muito mais, o Inter, a não ser, Marco, você que estava lá, eu não sei, tava vendo, eu não fui no jogo, se o Alan Patrick estava machucado. Porque para mim, tirar o melhor jogador do Inter no intervalo é desmontar o time do Internacional. Sim, ele estava machucado? Estava jogando bem e o Roger falou depois do jogo que teve que tirar ele. Não falou a gravidade nem nada, mas falou que teve que tirar. Agora, esse chororô todo, você acha que tá certo? Cara, imagina se o Inter tivesse tido 2 gols anulados, né? O Corinthians teve 2 gols anulados, foram 4 lances polêmicos, os 2 gols anulados, o pênalti e a expulsão. E, na minha opinião, foram 4 lances de interpretação. O árbitro interpretou de um jeito e o VAR apitou o jogo. O VAR apitou mais que o árbitro. O árbitro estava lá em campo, a meu ver, o Zanovelli, né, para não fazer nada, porque ele deu os 2 gols, não tinha visto as faltas, o VAR viu as faltas e chamou. A expulsão do Bruno Henrique, para mim, não tinha que levar amarelo, não tinha que ter sido expulso. E o pênalti também, foi um pênalti discutível. Para mim, eu estava atrás do gol, eu estava bem perto do lance. Para mim foi pênalti, mas para muita gente não foi, então eu aceito que é um pênalti discutível. E o VAR também foi quem decidiu pela marcação do pênalti a favor do Corinthians. Então eu acho que são 4 lances interpretativos, cara. Não é nem para um lado, nem para o outro. O Corinthians foi prejudicado pelos gols, o Internacional pela expulsão e pelo pênalti. Então, você acha que não era para expulsar? Eu acho que não era. Eu acho que não era. Eu achei que era. Ô Everton, você que jogou bola, esse chororô todo faz sentido para você? Não, para mim não. Para mim não, mas é uma coisa normal, né? Porque ultimamente o mundo ele tá assim, né? É um mimimi do caramba, um vitimismo do caramba, né? Um mimimi danado. Eu acho assim, eu acompanhei um jogo ontem, eu tava até com o Rodrigo Pontes, a gente tava batendo papo, conversando com os amigos, acompanhando o jogo. Foi um jogo bom, foi um jogo bom para assistir, que dificilmente você vê um jogo bom aqui do futebol brasileiro. Foi um jogo assim que teve emoções para os dois lados. O Corinthians saiu com 1-0, de repente toma a virada de uma forma, até o segundo gol do Inter, eu até falei, isso aí é um gol de rachão, né, de 2 toques. Do jeito que o Inter entrou na defesa do Corinthians, foi totalmente assim, muito fácil. E depois vem os lances, eu acho que os lances dos gols do Corinthians, na minha interpretação, claro que com o VAR você vê muito melhor. E esse lance que nós estamos acabando de ver, para mim, na minha concepção, é falta. Os 2 lances que foram, realmente, o VAR entrou dentro do jogo, na hora que foi chamado, na minha visão, foram corretas. Desculpa, Everton, eu também acho, mas sabe o que irrita? Precisa meia hora para resolver isso? Não, porque a gente que tá de fora, você consegue ver um lance da primeira vez, eles lá conseguem, não sei, fazer uma demora danada, né? Mas isso acontece aqui, a gente já tá... Infelizmente, temos que estar adaptados a isso, porque o futebol brasileiro é assim, é só aqui que demora demais. Você concorda com o Marco Belo? Quem apitou o jogo foi o VAR, não foi o árbitro? Com certeza. Com certeza, porque os lances determinantes foram todos no VAR, foram todos pro VAR, né? E você como jogador, o que você achou do Vitão falar isso?
Cara, eu acho que o choro é livre, né? Eu tenho até que mandar um abraço pro meu amigo Tinga, que estava realmente em 2005, que eu falei que da final da Copa do Brasil aí no Instagram, ele falou que quem mandou as mulheres lá pra gente foram eles do Grêmio. Então tá aí, Tinga, a resposta tá em 2005 que você perdeu aqui pra nós também. Fábio Costa mandou um abraço. Pai do ano. Seu primeiro comentário no Domingol sendo pai. Quer dizer, é um momento histórico da televisão brasileira. Sim. Agora nós vamos saber, será que o Mano nutelou agora pai ou voltou o Mano mais metal ainda? Mano, esse chororô todo é válido? Faz sentido? Óbvio que não, Benja. Boa tarde a todos novamente. O negócio é o seguinte, vamos lá. Primeiro, com relação aí à declaração do Vitão, vamos por partes. Quando ele fala o árbitro vem apitar aqui borrado, ele não usou esse termo, mas eu vou usar para ficar menos escatológico. Borrado, Vitão, é o teu time quando enfrenta o Corinthians. O Inter, mas é fato, o Inter, quando ele pega o Corinthians, assim como o Atlético Mineiro, muitas vezes o próprio Cruzeiro, são fregueses de carteirinha do Corinthians. E vou te falar, o Inter, ele tem a mesma sensação do seu barriga quando chega na Vila. Ele entra lá e sabe que vai tomar pancada. É o Inter quando enfrenta o Corinthians, isso daí é histórico, é histórico. E isso gera E eu entendo, por exemplo, muitos torcedores do Inter, repórteres que torcem pro Inter, a mídia gaúcha que torce pro Inter, ter essa raiva toda do Corinthians. Eu também teria. Se eu tivesse, por exemplo, esse retrospecto de freguesia. Mas você tem essa rivalidade com o Inter? Óbvio que não. A mesma que o Inter tem com o Corinthians? Ô, Benja, a rivalidade ela só é legal quando tem os dois lados aí disputando a mesma coisa. Quando é uma rivalidade unilateral, é aquele negócio que você põe sua mão assim na cabeça, assim, ó, garoto, calma, segura. Sabe, tipo, não é uma rivalidade legal, porque você não tem aquele ódio também para devolver. Ódio no bom sentido. Ódio que eu falo é a rivalidade do futebol. Não existe, Benja, a rivalidade do corintiano para com o torcedor do Inter. Tem de lá para cá, daqui para lá não tem. Então, eu também teria essa sensação aí de, sabe, ruim, essa sensação de tipo, os caras não me odeiam também. Eu ficaria bravo se eu fosse torcedor do Inter. Então, ponto. Com relação a isso. Segundo, com relação ao que ele falou, essa porcaria. Ô, Vitão, porcaria, velho. Você começou agora, você tem o que? Acho que 24, 25 anos. Porcaria até agora é o que você fez no futebol. Nada. Inclusive, ontem, se a gente for falar de porcaria, Benjamin, foi a atuação que ele fez. O Vitão, ele Coronado passou por ele tá só olhando. Você era um retrato dentro de campo. Se eu não me engano, acho que uns 3 gols que o Corinthians fez foi nas suas costas. Então, ô Vitão, você primeiro, dobre a língua para falar do Corinthians e do seu estádio. Eu entendo toda a sua frustração, vocês terem virado o jogo e não ter conseguido segurar. E muitas vezes, Benjamin, o ser humano ele tem esse problema. É a terceirização da responsabilidade. Porque quando você não consegue, por forças próprias, aí manter de fato um resultado, você tenta atribuir aos outros um fator que cabe a você chamar essa responsabilidade e falar, fomos incompetentes. Os lances de gol, Benja, que foram anulados ali do Corinthians, para mim foram faltas. Eu sei que o torcedor fica bravo, mas o VAR nesse ponto, Benja, apesar de ele ter interferido ali em algumas situações de jogo, mas eu acho que ele adotou um critério que foi legal. Só não pode demorar tanto, né, cara? Não, mas ok, nesse ponto eu concordo contigo, demora e muito. Só que, Benja, vamos lá. O VAR, ele adotou o mesmo critério para analisar os lances. Porque muitas vezes dentro da própria partida, os critérios adotados pelo VAR não são os mesmos. Ontem foi. Os 2 gols aí anulados do Corinthians, teve uma falta no início da jogada, que foram falta de fato. O pênalti, para mim, se os caras deram aquele tipo de falta na situação envolvendo o gol do Corinthians, tem que adotar o mesmo critério e adotaram. Por mais que o jogador do Inter tenha pegado primeiro a bola, mas a descida do pé pega uma solada no peito do Romero. Foi falta, e falta dentro da área é pênalti. Agora, o lance do Bruno Henrique, Benja, pra mim é lance de segundo cartão amarelo. Era um lance que o Roberto ele deu tapa na frente, vermelho direto, eu também acho que seria exagero, mas como ele já tinha cartão amarelo. Lance, ó. Eles então, o que não foi, porque o Wesley e o Yuri Alberto, ambos estão com o braço ali disputando espaço. Não existe ali, por exemplo, o Wesley põe o braço primeiro no Yuri Alberto agora. Foi pênalti, Everton? 0. Aí? Nada. Disputa por espaço. Esse braço do Yuri Alberto não derruba o Wesley. Que não tem agarrão, eles só estão com o braço, né? Os dois. Estão tentando o vice do Inter só falou desse lance. Ocupar o espaço, mas isso aí não é pênalti, não. O vice do Internacional na coletiva só falou desse lance aí, pedindo pênalti nesse lance. Eles alegam o braço do Yuri Alberto tentando ali fazer uma chave de braço. Eles falam ali, esse braço do Yuri Alberto. Mas, o braço do Wesley tá no pescoço do Yuri Alberto. Se você for analisar a falta nesse lance, quem começa com o braço no peito do Yuri Alberto é o próprio Wesley. Isso é contato, pô. Everton, mas você, como jogador, velho, a partir do momento que você não acha um pensamento pequeno, cara? Claro. Esse time de igual viemos jogar com 12. Cara, teve 2 gols anulados do Corinthians. E outra coisa, viu? Eu vou continuar com o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás. Acho o VAR uma porcaria. Acho um saco.
O VAR deveria ser, sabe quando? Se a bola foi gol ou não foi gol, e linha do impedimento, que mesmo assim a linha do impedimento eu sou meio questionável. Porque eu também não acredito muito naquelas linhas não, viu, Marco Belo? Agora, o VAR, ele não pode ter toda hora essa interferência, cara. Senão não tem jogo aqui. Até porque foi lá no início da jogada. Velho, ele não viu? Cara, foi lá atrás. Foi gol. Ó, o VAR vai... Por exemplo, Não, mas aí precisa mudar a regra, né, Benja? Porque tá na regra. Então, precisa mudar. O VAR precisa analisar desde o início da jogada. Você não estava aqui. Aquele gol que não deram pro Fortaleza contra o Sport. Absurdo. Aquilo é uma vergonha. Absurdo. Aí sim era pro VAR. E com o VAR não deram o gol, cara. Agora, Benja, eu só acho que o Corinthians não deveria ficar quieto, deveria se pronunciar veementemente, porque não é a primeira vez que um jogador de um time adversário vai até a Neoquímica Arena e dá uma declaração de que o Corinthians é ajudado em casa. Porque os jogadores ficam indo lá e falando, e até o Mano já falou isso, Mano Menezes, não você, Mano Menezes. O Mano do bem, né? Já falou antes dele voltar a ser técnico do Corinthians, depois ele até pediu desculpas. Então os jogadores vão para a Neoquímica Arena e falam isso, acaba virando um negócio na cabeça das pessoas. Então o Corinthians deveria fazer uma nota ou um pronunciamento do presidente para teve falar a final que do isso Campeonato acontece. Paulista agora. Teve pênalti pra quem? Pro Palmeiras, dentro da Neoquímica. Foi pênalti dentro do Palmeiras. Ontem foi dentro da Neoquímica Arena. Teve 2 gols anulados pelo VAR. Foi pro Corinthians os gols anulados, não foi pro Inter. Gente, isso aí se cria uma... Sabe aquela história lá, como eu falo, você conta tanto uma mentira que ela acaba sendo Exatamente. verdade? É isso. Eu acho que tem que emitir nota, tem que tirar sarro. Agora esse Vitão, a próxima vez que vier jogar lá, ele vai pensar 2 vezes antes de falar bobagem. Mas ninguém nem lembra do Vitão, que é o Vitão, gente, Eu vou desculpa. lembrar. Eu lembro. Benja. Então a minha memória é uma Vale a desgraça, pena, velho. Everton. Eu lembro de tudo. Eu sou igual o Vale a Marco pena. Belo, eu lembro tudo. O dia, a data, a hora. Ô, Everton, dá uma olhada aqui que o Roger Machado falou. Coloca aí, Edinho, por favor, o que o Roger falou. As aspas do Roger Machado. Fiquei até o final do jogo para falar com o árbitro e dizer que hoje eles se escoraram no VAR. Concordo. O VAR é uma muleta para que as decisões sejam postergadas, concordo, e eles possam analisar em câmera lenta. O cenário nos tirou força, discordo. Então. Discordo. Mas Anularam 2 gols do Corinthians e ele fala que tirou força do Inter. Então, ele estava indo bem até a última. Gente, O Corinthians no segundo tempo amassou o o Inter. que o Everton falou, mano, o Everton tem razão. É esse mimimi, esse discurso do vitimismo para tudo, essa narrativa. Cara, todo mundo quer tirar o foco. E o torcedor, Everton, ele compra essa ideia. O Inter podia ter ganho. Podia ter ganho, mas não perdeu por causa da arbitragem, cara. Não. Sendo que o mais difícil o Inter fez, que foi virar o jogo. O Inter conseguiu virar e ter o resultado na mão. No segundo tempo, o Corinthians foi superior, o qual acaba fazendo os gols e tendo os 2 gols aí anulados. Então eu acho que assim, não temos muito o que estar falando não, nem do Vitão, nem do Roger. Eu acho que o Roger é um ex-companheiro, é um amigo que eu tenho aí dentro do futebol, e ontem o planejamento do Inter não funcionou. E o que acontece? O Corinthians ganhou um jogo, e assim, ganhou um jogo que faz o Corinthians ganhar moral. A gente sabe que o Corinthians é muito forte nisso, ganhar moral, ganhou de um time forte, para o Corinthians ter uma sequência boa aí no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana também. Teoricamente, e falando de Brasileirão, o Corinthians tem 2 confrontos, pelo amor de Deus, teoricamente fáceis. Apesar do time do Mirassol ser muito bom, o Corinthians pega o Mirassol e depois o Corinthians pega um time que, pra mim, é um sério candidato ao rebaixamento, que é o Santos. Então, a sequência pode ser boa. Agora, terça tem o América de Cali pela Sul-Americana. Precisamos ver a postura do Corinthians, porque chega lá que nem o Mano fala lá, falou espanhol, o Mano fala que dá um nó na cabeça do Corinthians. Mas na sequência do Brasileirão é boa, Marco Belo. E o Dorival foi perguntado ontem se ele manteria um time titular, uma formação fixa. Ele falou que não, que vai depender da reapresentação dos jogadores. Pode ser um time diferente contra o América e pode ser um time diferente contra o Mirassol, que nesse começo de trabalho, por causa do pouco tempo de treino, ele não vai manter uma formação. Agora, o Internacional conseguiu o que queria, né? Porque a gente não está falando que o Dorival armou o time muito bem, que o Internacional acabou levando a pior, apesar daquele branco que deu no final do primeiro tempo, que o Corinthians tomou 2 gols. No segundo tempo foi um amasso, só deu o Corinthians. E a gente acaba não falando disso e falando das reclamações do Internacional. Pô, o Dorival fez um baita num trabalho ontem, colocando
colocando o Romero mais no meio de campo e não naquele 4-3-3 que não estava E o dando Thales certo. Magno entrou bem, hein? O Thales Magno entrou Pô, bem. até o Coronado marcou um golaço. O Memphis jogou muito, na minha opinião, porque é o que eu sempre falo, a visão de quem vê pela televisão e de quem está no campo, às vezes é diferente porque quem está no campo vê o jogador sem a bola. E o Memphis faz um trabalho tático absurdo dentro de campo, absurdo. E ontem ele foi muito bem. E eu vou te falar, você justo. Muito aí é o Carrídio, hein, mano? Também. E eu vou te falar, você justo. O cara que entrou bem foi o Matheus Bidu. O Matheus Bidu entrou bem ontem. Sim. Então, mas é que o parâmetro dele é o Hugo, né? Então qualquer coisa que entre no lugar do Hugo... Não, mas o Matheus Bidu jogou bola ontem. O Matheus Jogou, Bidu foi mas bem. é que o Hugo... Ô, Benja, na boa, eu sei que o Hugo deve estar se esforçando, mas não dá pro Hugo ser lateral do Corinthians, cara. Não dá, cara, não dá. Por que o Angileri não jogou? Poupado. Mas É o famoso controle de carga. Foi Mas, ô poupado. Benja, o Angileri, velho, poupa. o Angileri tava recebendo na caixa na Espanha. Ele ficou 8 meses parado. Então, é um cara que, quando tem uma sequência de jogos aqui, ainda mais futebol brasileiro. O futebol brasileiro pode não ser técnico, mas é um futebol extremamente forte, é desgastante, é muito físico. Então, nesse ponto, cara, eu acho que até para não perder o Angileri em futuras partidas, vale a pena realmente dar uma preservada, porque é um jogador que já tem uma certa idade e ficou 8 meses sem jogar, cara. Esse negócio de futebol brasileiro é muito físico, eu discordo. Mas Benja, como não? Foram 7 jogos Não é, seguidos. ele pode ser desgastante porque ele é muito grande, tem muita viagem, muito jogo. Cara, pô, tá assistindo essa semana aí uns jogos na Europa. Porra, tá louco, velho. Aqui tem hora no jogo no Brasil que dá pra você sair, pagar uma conta no banco, voltar. Não, mas aqui é muito ir na contato, cozinha, Benja. fazer um macarrão, volta, o jogo não aconteceu nada. Pô, tá assistindo o Barcelona e Inter de Milão. Mas aí também nós. Não, mas você pega os jogos da Premier League, até que não tá Liverpool, não tá Arsenal, os jogos. Cara, é uma correria louca, não dá pra Pô, mas o isso jogo aqui de não, ontem, velho. você tá louco? Hã? Porra, o jogo do Corinthians e Inter ontem foi um jogaço. Ontem foi um jogo corrido, mas você pegar o futebol brasileiro. Você assistiu São Paulo e Fortaleza sexta? Assisti. Fraco, desgaste jogo ruim. físico teve? Jogo ruim. Mas, ô Benja, é um futebol desgastante. O Você futebol dorme, brasileiro. cochila, não, mas, volta, ô Benja, não aconteceu nada. a gente pode contestar aqui, inclusive o Everton aí, ex-atleta, ele pode falar a respeito. Ele jogou em outros cenários aí, futebol europeu, jogou na Alemanha, jogou na Rússia e jogou no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é diferente ou não é nesse sentido do aspecto físico, Everton? Sim, é diferente. É diferente primeiro pelo clima, né? Pelo clima aqui é muito mais, vamos dizer, aqui é muito mais quente, aqui treina-se muito mais, a exigência é muito maior, a pressão aqui no Brasil ela é muito maior, coisas que não acontecem lá na Europa. Então na Europa você já sabe o sistema que você vai jogar, contra quem você vai jogar e o ritmo que impõe. Então assim, o desplaçamento não é tão grande como a gente tem aqui no Brasil. Então muda-se muito e outra. Aqui é um clima tropical, lá é um clima europeu, que é muito mais frio do que aqui. Então muda-se bastante, muda sim. O Marco Belo. Não, mas ó, o que o Belo falou aqui, ele tem Marco razão Belo. também, só um parênteses aqui, hein? O Genial Júnior ontem teve... Quem? O Genial Júnior ele teve realmente ali mérito na formação do time e vai demorar pouco Genial tempo. Júnior? Genial Júnior, já ganhou o rótulo. O negócio é o seguinte, Benja, vai demorar pouco tempo para acertar esse time do Corinthians. Diferente do Ramon Dias, que parecia que estava, sei lá, descobrindo fogo, porque ele não conseguia fazer nada com esse time do Corinthians, o Dorival, com pouco tempo de trabalho, um pouco mais de uma semana, Marco, ele já deu um padrão pro time do Corinthians que esse ano não teve Não ainda. precisa zagueiro, hein? O André Ramalho deu uma cutucada, inclusive, de leve, assim, na comissão técnica antiga, porque ele falou, eu fui muito criticado, eu faço uma autocrítica, eu sei que eu errei em alguns lances, mas o time não estava jogando de uma forma correta. E quando o time não está compactado, quando o time não está estruturado, sobra para a defesa. É sempre o zagueiro que é criticado. Então, claro que ele estava falando da comissão técnica antiga. Então, talvez, eu não sou o maior fã dos zagueiros do Corinthians, mas talvez eles melhorem um pouquinho com o Não, Dorival. mas o André Ramalho, ano passado, jogou muito. Jogou bem? Ele chegou, nem parecia que o cara estava na Europa, chegou já no primeiro jogo, não teve problema de adaptação, não teve problema de nada. O problema do André Ramalho foi no passado. O Dorival vai recuperar O ele. problema do André Ramalho foi assim, porque para mim a minha zaga ideal é André Ramalho e Gustavo Henrique. Sim. Essa é cenário a dupla perfeito ideal. é esse. O Marco Belo, rapaz, mas que atuação do Yuri Alberto ontem, hein? Cara, o Yuri Alberto jogou muito, fez 4 gols, valeram 3. Ele empatou com o Romero na artilharia da 43 história gols, do estádio, 43. Agora são os 2 maiores artilheiros, só que o Yuri Alberto com muito menos jogos, né? Então a média é muito maior. E ele se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século, 68 gols marcados com os 3 de ontem. Então ele bateu 2 recordes num jogo só, foi o segundo jogo em que ele fez 3 gols. O outro tinha sido contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil do ano passado. Então tá voando o Yuri Alberto. Ele tinha ficado 6 jogos sem fazer. Ele merecia ir para a seleção para você? Merecia um teste, pelo menos merecia.